Oi, Mirella, vamos resolver aqui a sua questão, tá? Vamos começar aqui lendo ela. Ela fala assim: um composto XY gasoso foi decomposto termicamente conforme a equação XY entrou em equilíbrio, formando X mais 1 e Y menos 1. A pressão total de equilíbrio em uma dada temperatura é igual a 8 vezes o valor da constante de equilíbrio Kp, medida à mesma temperatura. Após a análise do sistema reacional, é verdadeiro afirmar que. Aí aqui nas alternativas ele procura saber o grau de dissociação, ó, grau de dissociação. Ele também quer saber a pressão total aqui na letra B. Assim, eu estou vendo o que ele pede nas alternativas para a gente calcular, tá? E aqui também ele quer, cadê? O grau de dissociação, só que se o valor da pressão total fosse igual a 3 vezes o valor da constante Kp. Então, vê, primeiro a gente vai calcular o grau de dissociação, visto que tem mais alternativas pedindo isso, tá bom? Depois a gente, apesar de quando a gente for calcular o grau de dissociação, a gente vai calcular a pressão total também. Então, a gente vai achar o valor de tudo aqui e vai excluir as alternativas, tá? Mas primeiro, vamos analisar aqui essa tabelinha que eu fiz. Vê só, essa tabelinha, a gente geralmente trabalha ela com a lei de diluição de Oswald, que a gente trabalha ela com o número de mols, por exemplo. Se eu tivesse aqui, ó, nos reagentes, um número de mols N, geralmente eu considero o gás XY tem a quantidade N de mols. Aí, essa quantidade N de mols reagiu, formando os gases X mais 1 e Y menos 1, ok? Os gases XY, para facilitar. Pronto. Aí, o que acontece? A gente sabe que quando uma substância ela entra em equilíbrio, ela não, na maioria das vezes, ela não reage 100%. Nem tudo que eu tinha inicialmente vai virar totalmente produto. Uma parte do reagente vira produto e outra parte do reagente permanece como reagente. Então, essa quantidade N de mols vai ser multiplicada pelo coeficiente de dissociação, que é esse alfa. Então, se eu multiplicar N vezes alfa, eu vou ter a quantidade em mols que reagiu desse gás inicial, formando o gás X e o gás Y. Eu falo isso porque os coeficientes são todos 1, tá? E fica mais fácil de calcular. 1 de 1 para 1. Então, se eu tenho a quantidade N de mols inicial, então a quantidade N vezes alfa vai ser dissociada desse gás. Tá vendo? Aí, ok. Só que o que a gente está trabalhando aqui não é número de mols, é pressão. E a gente sabe, através dessa formulazinha, ó, PV é igual a nRT, que pressão e número de mols são diretamente proporcionais. Então, considerando que eu tenho uma temperatura constante e volume constante, eu posso substituir o número de mols pela pressão, tá bom? Então, é isso que eu fiz. Eu troquei o número, onde a gente colocaria normalmente o número de mols, pela pressão, para a gente trabalhar, né, com os dados que a questão dá, que ela dá aqui a pressão total, ela não dá um número total de mols. Ok? Então, a dificuldade dessa questão é só essa, você trocar onde tinha número de mols por pressão. Então, vamos interpretar a tabelinha. Eu tinha aqui, no início da reação, esse I é antes de começar a reação, propriamente dita, porque antes de começar a reação, eu só tenho reagentes, eu ainda não formei produtos. Então, o único local onde há pressão vai ser nos reagentes. Como eu não tenho produto, eu não tenho gases formados nos produtos, eu não vou ter os gases para bater na substância do recipiente para formar pressão. Então, inicialmente, eu só tenho pressão nos reagentes. Nos produtos, a pressão é igual a zero. Tá vendo? Aí, esse R é a reação, é a produção, por assim dizer. Então, veja, a quantidade de gás dos reagentes que reage vai ser a pressão, no caso seria o número de mols, vezes o alfa. Só que, como eu falei, né, número de mols e pressão são diretamente proporcionais. Então, no lugar de número de mols, que a gente normalmente colocaria, eu coloquei pressão. Então, ficou P vezes alfa, foi o que reagiu dos reagentes. E o que foi formado dos produtos foi P vezes alfa, porque, como eu falei, cada um dos coeficientes é de 1 para 1 para 1. Então, fica tudo igualzinho, tá vendo? Então, vai ficar, o que reagiu dos reagentes foi P vezes alfa, o que formou nos produtos de gás X foi P vezes alfa, porque lembrando que tudo que é produzido ou que reage vai ter que ser multiplicado pelo grau de dissociação, porque nem tudo é produzido, nem 100% dos reagentes viram produtos, que nem eu disse. É só uma porcentagem, que é exatamente esse alfa.
Então, o que foi formado de gás X é P vezes alfa, e o que foi formado de gás Y é P vezes alfa. Aí, aqui, esse E é o equilíbrio. Você concorda comigo que nos reagentes eu tinha uma pressão P? E o reagente, ele é consumido. Então, quando eu digo que reagiu uma pressão P vezes alfa, quer dizer que virou produto. Então, eu subtraio. Entendeu? No começo eu tinha P, eu subtraio desse P, P vezes alfa. E nos produtos, o produto é formado. Se eu tinha inicialmente 0 e eu conseguir formar P vezes alfa, então vai ficar 0 mais P vezes alfa, que vai dar o próprio P vezes alfa. Tá vendo? Então, a gente consegue isso aqui no equilíbrio. Se eu somar tudo isso aqui, essa pressão P menos P alfa mais P alfa mais P alfa, eu vou ter a pressão total, ou pressão final. Tá bom? Então, a pressão final vai ser P menos P alfa mais P alfa mais P alfa. Esse menos P alfa eu vou cortar com esse mais P alfa, né? Porque vai ficar menos com mais, vai dar 0. Então, eu vou ter que a pressão final vai ser P mais P alfa. Aí, nesse lado aqui da igualdade, eu vou colocar o P em evidência. Tá vendo? Ficou o P em evidência aqui. Ele multiplica 1, porque P vezes 1 vai dar P. E multiplica mais alfa, porque P vezes mais alfa vai dar P alfa, que é exatamente o que a gente tinha antes. Eu só reorganizei o que a gente tinha aqui em cima e aqui embaixo, tá bom? Aí, se lembra que ele falou aqui no enunciado que a pressão total, que eu chamei aqui de pressão final, mesma coisa, é igual a 8 vezes o valor da constante de equilíbrio, Kp. Então, no lugar de pressão final, eu coloquei 8Kp. Então, eu vou ter que 8Kp é igual a P vezes 1 mais alfa. Aí, para ajudar, facilitar a gente mais lá para frente no cálculo, eu vou colocar o P desse lado da igualdade sozinho, solitário, isolar ele, e vou passar esse 1 mais alfa dividindo. Então, vai ficar P é igual a 8 vezes Kp dividido por 1 mais alfa. Tá bom? Inclusive, aqui a gente já pode excluir essa alternativa letra B, porque ele diz que a pressão total do sistema é dado por P vezes 1 menos alfa ao quadrado. A gente acabou de ver que a pressão total é P vezes 1 menos alfa, e não ao quadrado. Tá vendo? Aqui ele diz que é ao quadrado. Então, a gente já pode excluir a letra B. Tá vendo? Aí, ok. A gente achou o valor da pressão P inicial do sistema, que é o dos reagentes. Aí, a gente também tem que utilizar essa formulazinha aqui. Geralmente, a gente utiliza essa fórmula para calcular a constante de equilíbrio dos íons, né? Que a gente calcula com a concentração molar, que é M vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Só que a gente sabe que concentração molar é o número de mols dividido pelo volume, tá? O que vai ser diretamente proporcional à pressão, porque o número de mols, eu já falei, é diretamente proporcional à pressão. Então, eu só troquei esse valor de concentração molar pela pressão. E esse K aqui vai virar, ao invés de íons, né, que geralmente pode ser de ácido, de base, e eu troquei pelo Kp, que é exatamente a constante da pressão do sistema. Aí, ok. Só dizendo de onde veio essa fórmula, tá? Aí, no lugar aqui desse Pzinho aqui da fórmula, eu substituí por isso aqui. Então, ficou Kp igual a P, que é 8Kp sobre 1 mais alfa, multiplicando alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Aí, onde tem Kp aqui eu cortei. E essa multiplicação aqui, eu efetuei ela. Vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1. 1 vezes menos alfa, que vai dar menos alfa. Mais alfa vezes 1, que vai dar mais alfa. E mais alfa vezes menos alfa, que vai dar menos alfa ao quadrado. E esses dois, né, eles estão se multiplicando, mas eles estão no denominador. Então, eles vão passar para esse outro lado aqui, multiplicando. Então, eu vou ter 8 vezes alfa ao quadrado, que vai ser igual a 1 menos alfa mais alfa menos alfa ao quadrado. Aí, esse menos alfa mais alfa eu cortei, tá vendo? E esse menos alfa ao quadrado, que está subtraindo aqui, vou passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 8 alfa ao quadrado mais alfa ao quadrado. Vai dar 9 alfa ao quadrado. E vai ser igual a 1. Aí, esse 9 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou ter que alfa ao quadrado vai ser 1 sobre 9. Aí, eu vou passar a raiz quadrada para esse lado. E eu vou ter que o valor de alfa vai ser igual a 1/3. Então, eu já posso dizer que a alternativa correta é a letra D. Ó. O grau de dissociação térmica do composto XY é igual a 1/3. Não é a letra A, porque ele diz que é igual a
25%, que é 1/4. Ele diz que é impossível calcular. Não, a gente acabou de calcular. E aqui eu fiz a letra E só por desencargo de consciência. É a mesma coisa, o mesmo processo que a gente fez aqui. Só que na questão ele diz que a pressão total é 8 vezes o valor da constante de equilíbrio, Kp. E aqui ele pede para considerar, ao invés de 8 vezes, sendo 3 vezes. Tá vendo? Aí aqui, ó, tá vendo que a gente considerou que a pressão final, a pressão total era 8 Kp? No lugar de eu considerar 8 Kp, eu considerei 3 Kp. Aí você percebe que ficou o mesmo processo, ó. P ficou igual a 3 Kp dividido por 1 mais alfa. Aí aqui na hora de calcular a constante, no lugar de P, eu substituí por isso aqui. Ficou 3 Kp sobre 1 mais alfa. Fiz o mesmo cálculo que eu fiz antes, tá vendo? E eu vou achar que o valor de alfa vai ser meio. E ele diz que o valor de alfa é 1/8. Tá vendo? Por isso que essa alternativa também está errada. E confirmando que o gabarito aqui é a letra D, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.